Capítulo 21. Higiene entre os israelitas. Nos ensinos dados por Deus a Israel, foi dispensada cuidadosa atenção à conservação da saúde. O povo que tinha saído da servidão, com os hábitos desasseados e nocivos que ela facilita, foram sujeitos ao mais rigoroso preparo no deserto, antes de entrar em Canaã. Foram-lhes ensinados princípios de saúde e impostas leis sanitárias. Não somente em seu culto, mas em todos os assuntos da vida diária, era observada a distinção entre o limpo e o imundo. Todos quantos eram de algum modo postos em contato com doenças contagiosas ou contaminadoras eram isolados do acampamento, não lhes sendo permitido voltar ali sem completa purificação tanto do corpo como das vestes. No caso de uma pessoa atacada de uma doença contagiosa, eram dadas as seguintes instruções: toda a cama em que se deitar será imunda, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, e qualquer que tocar a sua cama lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou, lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne, lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele, será imundo até a tarde. E aquele que a levar, lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem ele tocar, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E o vaso de barro em que tocar será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Levítico capítulo 15, versos 4 a 12. A lei relativa à lepra também demonstra o rigor com que esses regulamentos deviam ser impostos. Todos os dias em que a praga estiver nele, no leproso, será imundo. Imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, ou em veste de lã, ou em veste de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, ou seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, o sacerdote examinará a praga. Se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é, imunda está. Pelo que se queimará aquela veste, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Levítico capítulo 13, versos 46 a 48 e versos 50 a 52. Da mesma maneira, se uma casa apresentava indícios de condições que não a tornavam garantida para a habitação, era destruída. O sacerdote devia derribar a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará suas vestes, e o que comer em tal casa, lavará suas vestes. Levítico, capítulo 14, versos 45 a 47. A necessidade do asseio pessoal foi ensinada da maneira mais impressiva. Antes de se reunirem no Monte Sinai para ouvir a proclamação da lei pela voz de Deus, foi exigido do povo que se lavassem a si mesmos e as suas roupas. Esta recomendação foi imposta sob pena de morte. Nenhuma impureza devia ser tolerada diante de Deus. Durante a estada no deserto, os israelitas se achavam quase continuamente ao ar livre, onde as impurezas teriam efeito menos nocivo do que nos que vivem em casas fechadas. Mas era requerido mais estrito asseio, tanto dentro como fora de suas tendas. Nenhum lixo devia ficar dentro ou em volta do acampamento. O Senhor disse: O Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial será santo. Deuteronômio capítulo 23, verso 14. A distinção entre o limpo e o imundo era feita em todos os assuntos de regime alimentar. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos separei dos povos.
Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas. E a vossa alma não fareis abominável por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós, para tê-las por imundas. Levítico capítulo 20, versos 24 e 25. Muitos dos artigos de alimentação livremente comidos pelos pagãos que os rodeavam eram proibidos aos israelitas. Não era feita qualquer distinção arbitrária. As coisas proibidas eram nocivas. E o fato de serem declaradas imundas ensinava a lição de que as comidas prejudiciais são contaminadoras. Aquilo que corrompe o corpo tende a contaminar a alma. Incapacita o que o usa para a comunhão com Deus, torna-o inapto para o serviço elevado e santo. Na Terra Prometida, a disciplina começada no deserto continuou sob circunstâncias favoráveis à formação de bons hábitos. O povo não se aglomerava nas cidades, porém cada família possuía sua própria terra, garantindo a todos as saudáveis bênçãos da vida natural não pervertida. Quanto aos costumes cruéis, licenciosos dos cananeus que foram desapossados pelos israelitas, disse o Senhor: E não andeis nos estatutos da gente que eu lanço fora diante da vossa face, porque fizeram todas estas coisas, portanto, fui enfadado deles. Levítico capítulo 20, verso 23. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. Deuteronômio capítulo 7, verso 26. Em todos os assuntos da vida diária, aos israelitas era ensinada a lição salientada pelo Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. O coração alegre serve de bom remédio. Provérbios capítulo 17, verso 22. Gratidão, regozijo, benignidade, confiança no amor e no cuidado de Deus, eis as maiores salvaguardas da saúde. Elas deviam ser, para os israelitas, as notas predominantes da vida. A viagem feita 3 vezes por ano para as festas anuais em Jerusalém e a estada de 7 dias em cabanas durante a festa dos tabernáculos eram oportunidades para recreação ao ar livre e vida social. Essas festas eram ocasiões de regozijo, tornando-se mais doces e ternas pelo hospitaleiro acolhimento dispensado aos estrangeiros, aos levitas e aos pobres. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e à tua casa, tu e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Deuteronômio capítulo 26, verso 11. Assim, nos anos posteriores, quando a lei de Deus foi lida em Jerusalém aos cativos que voltaram de Babilônia, e o povo chorava por causa de suas transgressões, foram proferidas as graciosas palavras: Não vos lamenteis, ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias capítulo 8, versos 9 e 10. E foi publicado e anunciado por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveira, e ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas, e habitou nas cabanas. E houve muito grande alegria. Neemias capítulo 8, versos 15 a 17. Deus deu a Israel instruções em todos os princípios essenciais à saúde física, bem como à moral, e foi com relação a esses princípios, da mesma maneira que aos da lei moral, que ele lhes ordenou. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio capítulo 6,
versos 6 a 9. Quando teu filho te perguntar, pelo tempo adiante, dizendo: quais são os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para temer ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. Deuteronômio capítulo 6, versos 20, 21 e 24. Houvessem os israelitas obedecido às instruções recebidas e aproveitado suas vantagens, e teriam sido para o mundo uma lição objetiva de saúde e prosperidade. Se como um povo houvessem vivido em harmonia com o plano de Deus, teriam sido preservados das doenças que afligiam outras nações. Haveriam, mais que qualquer outro povo, possuído resistência física e vigor intelectual. Teriam sido a mais poderosa nação da terra. Disse Deus: bendito serás mais do que todos os povos. Deuteronômio capítulo 7, verso 14. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por seu povo próprio, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que fez, para louvor e para fama e para glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Deuteronômio capítulo 26, versos 18 e 19. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, vosso Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Deuteronômio capítulo 28, versos 2 a 6. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar. Deuteronômio capítulo 28, versos 8 a 13. A Arão, o sumo sacerdote, e a seus filhos foram dadas as orientações. Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o sol sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Números capítulo 6, versos 23 a 27. A tua força será como os teus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti os braços eternos. Israel, pois, habitará só e seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de cereal e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza? Deuteronômio capítulo 33, versos 25 a 29. Os israelitas falharam no cumprimento do desígnio de Deus, deixando assim de receber as bênçãos que lhes teriam pertencido. Mas em José e Daniel, em Moisés e Eliseu e em muitos outros, temos nobres exemplos dos resultados do verdadeiro plano de vida. Idêntica fidelidade hoje produzirá os mesmos frutos. Quanto a nós, está escrito: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, verso 9.
Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias capítulo 17, verso 9. Ele florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Salmo 92, versos 12 a 14. O teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Provérbios capítulo 3, versos 1 e 2. Então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, e guardará os teus pés de serem presos. Provérbios capítulo 3, versos 23 a 26.